galera, hoje tá frio pra caramba aqui. Vocês estão bem? Tô bem. Bom dia. Boa tarde, Bom dia, boa tarde. Não sei qual período você está vendo. Todo dia é dia. Todo dia é dia de se alegrar, basta cada dia seu próprio mal. E é tempo de meditar. Meditar nas escrituras. Você gosta? A gente gosta. Queria compartilhar uma ideia com vocês, na verdade fazer um talk aqui com vocês e compartilhar com a galera lá algumas ideias sobre evangelismo. Ou, na verdade é um questionamento, uma pergunta, será que Jesus evangelizava? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza? Assim, depende da sua perspectiva. Será que Jesus estava preocupado em evangelizar o mundo, assim? Qual o trabalho principal de Jesus quando ele veio? Era evangelizar as pessoas? Era... O que era, né, velho? E aí pensar um pouquinho nisso, meditar um pouco nesse assunto, eu acho bem louco, né, velho? E aí no final a gente vai, sei lá, pensar aí juntos, vamos tentar concluir algumas ideias, né? Mas eu queria ler João, capítulo 4. Anota aí. Vocês conhecem a história da mulher samaritana? Vocês conhecem a história da mulher samaritana? E é uma história muito chave, né, velho? Bem chave, assim, pra gente começar a entender algumas ideias. E aí, primeiro eu queria falar de cinco passos, né, velho? 5 passos que Jesus tinha, né? Que a gente pode verificar na forma que Jesus, na forma que ele se posiciona com a mulher samaritana e tudo mais. O primeiro deles vai ser assim, Jesus chega na mulher e fala assim, dai de beber, né? E eu penso assim que Jesus ele toca na necessidade daquela mulher em primeiro lugar. Qual é o primeiro ponto que Jesus chega e faz a primeira pegada daquela mulher, né? Ele fala, dai-me de beber. E eu penso que Jesus ele vem e toca na necessidade daquela mulher. Necessidade física, naquilo que ela precisava, naquilo que ela estava sofrendo, naquilo que ela estava necessitando daquele ponto, né? Será que quando a gente chega para as pessoas, né? Chega para as pessoas para evangelizar elas, a gente toca no ponto de necessidade delas ou não? O que vocês acham? Vocês acham que... Como é que a gente já chega falando? Será que Jesus chegou assim, né? Falando, eu sou Messias, eu sou Jesus, eu vou salvar o mundo. Você está iniciando a falar. Eu acho que não é muito bem assim, não. Geralmente, talvez um Jesus te ama é algo mais direto, ou até um folheto, né? E aí Jesus, É muito difícil acontecer. lá no verso 7, lê pra nós o verso 7. Capítulo 4, verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me um pouco desta água. Mas eu queria passar um pouco pelo capítulo 4, pelo capítulo 4, rapidamente, para a gente começar a entender alguns pontos, assim. E o segundo passo que eu vejo que Jesus ele dá aqui para a mulher tá ali no verso 14, bem para mim, né? Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e a jorrar para a vida eterna. O segundo ponto que eu acho que Jesus aborda com aquela mulher é algo sobre verdade, esperança. Ele chega e fala assim, cara, essa água que você anda bebendo, anda procurando, não é uma água que pode satisfazer você, né? É uma água que vai trazer vida de verdade para você. E ele fala assim, eu tenho uma água que pode saciar você, eu tenho uma água que pode dar uma vida real para você. Ele tá falando desde um sentido espiritual da parada já aqui, né? A água que ele tem que ele vai dar, que é o Espírito Santo aqui, mas a mulher ainda não compreende muito bem isso. Mas ele fala de uma água, ele fala de algo que vai saciar de verdade aquela mulher, que na verdade aquela água que ela está sempre procurando, necessitada, não pode saciar ela. Então ele chega, o primeiro ponto ele fala assim, ele toca na necessidade dela, fala de o que você anda buscando, o que você anda procurando, qual é a sua verdade, né? O que você deseja? E o segundo ponto,
apresenta uma nova proposta. Ele fala assim, essa água não pode saciar a sua sede. Vai falar isso no qual verso? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Olha que louco, ele está falando. Quem beber dessa água que você tem para dar, ele está pedindo uma água que você tem para dar, mas essa água que você tem para dar, vocês acham? Vai dar sede. Então, Jesus, ele está mostrando ali que ele não veio simplesmente para saciar, mas para te capacitar a saciar. Né? No primeiro momento ele está te chamando ali para saciar uma necessidade, mas no segundo momento ele está te capacitando para sanar a necessidade do outro. Isso é muito poderoso, né? Você olha para Jesus com uma outra perspectiva, uma outra realidade. Aí você começa a conectar os teus textos, né? Aquele que vira a mim, cara, eu aliviarei. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é nítido isso na mulher samaritana, né? E é louco porque ele faz com que ela queira vir a ele. Essa relação de eu atendo a sua necessidade, mas eu atendo a sua necessidade para te capacitar a atender a necessidade dos outros. Vinde a mim, tome da minha água, e de quem fluirá rios de água viva. Isso é forte. E é importante enfatizar que Jesus está falando de uma água, e essa água aqui é o Espírito Santo. Né? Às vezes algumas pessoas leem e não entendem, não, que água que é essa que vai jorrar do ventre? É a vida real que tem que ser devolvida para ela, né? Então ela está vivendo dentro de um contexto onde ela não tem vida, ela vive a partir da sua necessidade, então é sobre a necessidade de vida, né? Isso é muito louco, né? Então 2 pontos. Jesus está falando, você vive a partir da sua necessidade, é submetida na sua necessidade, isso é meio que ela está dando uma perspectiva escrava aqui, né? Sim, porque ela sempre tem que voltar a buscar água. Né? Ela supre, entre aspas, né, a necessidade dela. Só momentânea. Então, ela sempre vai ter que voltar lá para buscar da água, bebendo daquela água. Você sabia que a fonte que Jesus ele vem, né? Ele está indo para uma cidade, né? E ele chega em uma cidade chamada Sicar, né? Perto da terra de Jacó, dera seu filho José. No versos 5 e 6 ali. Ele fala assim, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Jesus então, ele está cansado da viagem, né? E ele senta do lado de uma fonte. A fonte não era só uma fonte normal, né? Era uma fonte, a fonte de Jacó. Existe um sinal ali muito louco, né? É interessante porque ele senta do lado de uma fonte. E essa fonte representa algo para os samaritanos. É a fonte de Jacó. Existe uma origem, ela fala assim, que o pai dela, que era Jacó, deu aquela fonte para eles, né? Porque eu vejo que Jesus ele senta ali e ele está comunicando algo. Eu estou do lado de uma fonte, mas na verdade eu sou a fonte. Essa é a fonte de vocês, mas na verdade eu sou a fonte de Jacó que deu a fonte para vocês. Né? Eu acho que é muito... Tem que começar a distrair algumas verdades, algumas ideias desse texto, é muito profundo. Extremamente profundo. Porque o povo está debaixo daquela fonte, ele está sujeito àquela fonte. É como se a identidade do povo tivesse vindo, atrelada àquela fonte, que tem uma história que vem de Jacó e tudo mais, mas aquela fonte, mesmo ele tendo uma tradição forte, uma identidade forte, um DNA forte, aquela fonte não pode dar vida verdadeira para aquele povo. Então eles têm um pai chamado Jacó, e eu vejo aqui que é um ponto... Às vezes as pessoas elas têm uma estrutura, né? Ela tem um DNA, uma história, uma religião, da qual ela vem, ela fala assim, eu tenho que, né? Minha tradição diz que eu vim de Jacó. Minha tradição diz que eu tenho um pai chamado Jacó e ele nos deu uma fonte, ele nos deu uma doutrina, ele nos deu uma verdade, ele nos deu um caminho para caminhar. Porém, essa fonte, essa doutrina, essa tradição não sacia verdadeiramente aquela pessoa, mas ela está sujeita, debaixo daquela estrutura. Aí chega do lado da fonte e fala assim, essa fonte pode te saciar verdadeiramente, mais do que a sua necessidade física. Né? E isso é muito louco, porque o trocadilho de Jesus é, se você voltar a beber dessa água,
você voltará a ter sede, mas se você beber da água que eu tenho para dar, você vai jorrar água dentro de você, uma água viva dentro do seu ventre e levará para a vida eterna. E ele começa a fazer algo totalmente muito doido aqui. E ele sentado do lado de uma fonte, o qual é muito importante para aqueles samaritanos. Representa algo muito forte sobre a identidade daquele povo, a história daquele povo, a origem daquele povo. Ele sentar do lado ali e ele começar a desenvolver esse diálogo, eu não acredito que é um diálogo tão leve para a samaritana ou só uma conversinha. Eu acredito que isso começou a gerar muitas coisas, a desencadear muitas coisas lá no coração daquela mulher, né? E depois falou, é verdade, essa água não tem saciado, a gente tem uma origem no nosso povo, a gente tem um pai espiritual, a gente tem, né, uma fonte, mas tudo muito natural. Isso não está nos levando para algo, não está nos levando para a eternidade, a gente está parado no tempo, mano. Então, pessoas que param no tempo a partir da sua tradição, pensando algo sobre isso que eu queria extrair desse texto. Mas avançando, chega um dado momento que é muito interessante, e ela começa a dialogar com ele, mas no verso 16, ele vai dizer algo, né? Leia aí pra nós, verso 16. Ele disse, vá, chame o seu marido e volte. E é doido, né, velho? Por quê? Porque ela começa a dialogar com Jesus ali e tal, ele fala de algo, ele dá esperança para ela, dizendo que ele tem algo melhor para dar para ela, porém ela começa a discutir dizendo assim, não, mas você não pode nem pegar água do poço, porque o poço é fundo. Você, né, é porventura maior do que nosso pai Jacó? Quem é você na fila do pão, né? Mais ou menos assim. Imagina, a menina chega e fala isso para Jesus, nossa, como é que você vai pegar a água no poço? Porque ela ainda está numa perspectiva natural da estrutura da identidade dela. Ela está pensando ainda sobre a água natural e sobre a necessidade física. Ela não conseguiu transcender ainda, ou transicionar entre o que Jesus está comunicando para ela e o que ela... E aí eu penso sobre a dificuldade que nós temos sobre transicionar da nossa necessidade para que de verdade Deus quer nos dar. Mano. O que vocês pensam sobre isso? Assim? E é interessante, né? Porque tudo isso é para fazer com que ela se aproxime, né? Não é uma questão só de compreender, mas de se relacionar com essa verdade. E aí você pode relacionar isso a muitas coisas, né? Ao que Deus está fazendo, o Evangelho da Reconciliação, Ele está reconciliando consigo todas as coisas. E aí nessa hora, você vê que ela pede, assim, então me dá dessa água. E aí nessa hora, vem Jesus e diz, então vai lá e chama o seu marido. E aí quebra mais uma vez uma, tipo, dá mais outra barra. Liga, né? Porque eu quero dessa água, então vai lá e chama o seu marido. Nada a ver, né? Nada a ver. Tipo assim. Ele tem parafuso, né? Eu quero dessa água. Ah não, vai lá e chama o seu marido. Não dá muito ligo, se você olhar de maneira muito natural, uma coisa, você fala, não dá muito ligo o que você está falando. Tá doidão? Mas tem toda uma lógica aqui, né? É óbvio, né? Porque ainda ela está pensando na necessidade, mas Cristo quer o quê? Quer se revelar a ela. E aí faz muito sentido ele jogar uma palavra de conhecimento nessa hora. Por quê? Porque ele compreendeu que ela ainda estava olhando para a necessidade. Ainda ela não tinha visto quem ele era. E isso é louco, né? Ela estava presa na condição dela. Exatamente. E muitas vezes somos assim também. Presos às nossas condições quando ele já nos deu tudo. Quando ele já nos liberou todas as coisas. Você vai começar a ver, mano, Efésios 1:3 dizendo que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos reinos celestiais. É tipo, what is this? O que é isso aí, velho? Como assim? E é a mesma condição, é tipo assim, nós temos tudo vivendo como se não tivéssemos nada. E aí Cristo chama o quê? Pera aí, deixa eu dar mais um baque na cara dela, na identidade dela. Deixa eu dar mais uma porrada aqui. Que ele está rompendo alguns nós, porque ela está tão presa à tradição dela, tão presa à condição dela de necessidade, que ele precisa de desatar esses pontos, todos esses processos dela. Isso existe um processo, existe um relacionamento, existe um movimento ali. E é louco, porque ele enfatiza a estratégia, né? Está trazendo para ele. Então não é sobre você saber simplesmente dessa fonte, mas é sobre você se relacionar com aquele que tem a fonte, que é a fonte. E isso é poderoso. E aí quando ela começa, de alguma maneira, e aí eu chamo isso de
sinal do céu. Exato. Então, você, primeiro ponto, costurando. Se você tem Jesus olhando para a necessidade da mulher, falando assim, e aí, qual é a sua necessidade? Segundo ponto, ele falando assim, opa, essa necessidade não pode saciar você, mas eu tenho algo para te dar, ele dá esperança. Então, a primeira é necessidade, segundo, esperança, e terceiro eu preciso ativar a sua fé. Então, o sinal do céu vem. Mas para ativar a sua fé, eu preciso liberar aqui nesse contexto onde você está um sinal do céu. Entende isso? E aí ela começa tipo, uou, quem você é, né, velho? Qual é o lance aqui? O que acontece com essa mulher? Fica, né? Sai, rompe algo nela, né, Wesley? Rompe. Tipo assim, a estrutura dela tá aqui, né, no quadrado. Quando Jesus vem dar um sinal do céu, pum, ela explode, ela rompe com algo. E ela começa a ficar enérgica, né? E eu acho que é a revelação, né, tipo, que cresce nela, porque até então ela tá presa, como você falou, às tradições, ao que sempre deu certo, né? Mas ao mesmo tempo presa à busca pela suprir a necessidade, né? Dela momentânea. E até os que estavam falando ontem sobre o espírito, né? O espírito sempre se move de uma maneira nova, né? E ela estava presa daquela maneira, entendendo ainda sobre água que ela, sobre o que Jesus estava falando, a água que Jesus estava falando, para ela ainda era água, né, de beber e tudo mais. Então, a tradição, os métodos, tudo que ela sempre, na cabeça dela, sempre acha que deu certo, né, estava impedindo ela de entender. Por isso que aí veio o papel da revelação, né? Sinal do céu. O grande lance é que o que de fato rompeu com algo dentro dela, a estrutura dela foi algo sobrenatural. Exatamente, que fez com que ela visse, ou melhor, começasse a ver, né? Porque olhando para o texto você vai ver que ela só vê depois ainda. Mas é louco, né? Porque aí cabe o dom, né? Aí cabe a necessidade da manifestação do dom. Por que você manifesta o dom? Para que haja revelação, para que haja compreensão de quem está diante de você e quem você quer demonstrar, né? Isso é poderosíssimo, isso é muito louco. E isso é muito louco porque quando o sobrenatural vem, então ativa nela a fé. Então ela gera uma expectativa não só natural de quem é Jesus, mas agora sobrenatural de quem é Jesus. Você é um cara sobrenatural. Ele fala assim, tu és profeta, né? Veja que tu és profeta, né? Afirma, né? Veja que tu és profeta, veja que você é um cara, né, grande. Não é somente aquele homenzinho que não podia pegar a água que estava no poço. Olha pra você ver. Então ele começa a aumentar a expectativa de quem Jesus é. De quem é aquele cara que está ali na frente dela, porque para ela ainda não sabe muito bem quem ele é. Isso é muito legal. Então, 3 pontos aqui que a gente chega já, que é a questão da necessidade, Jesus vem e olha para as necessidades dela, dialoga com ela nesse sentido, vem e ele dá algo sobre esperança, sobre revelação da verdade, alimenta ela com verdade, falando assim, eu tenho algo para te dar. Essa água que você tem não pode te alimentar, mas eu tenho algo para te dar que vai te alimentar de verdade. E aí quando ele chega, ele fala assim, opa, então beleza, para você entender isso, para você romper com alguma estrutura, você precisa de um sinal do céu. Daí ele vem, chama o seu marido. Daí ela fala, eu não tenho marido. Daí ele fala assim, não, bem disseste, porque se eu tivesse 5 maridos, e esse aqui não é seu marido. Daí ela, exposição do pecado, você até, né, 1 Coríntios, quando há profecia, velho, perdido volta. Mas chega um dado momento que você vem com um sinal do céu, uma coisa louca, cura, palavra de conhecimento, sabedoria, profecia, não sei o que rola ali. E aí fala, uou! E aí que eu acredito que começa a desencadear algumas coisas, né? Mas prosseguindo, chega um dado momento, né, que ele vai falar assim, cara, lá no verso 23, lê lá, vamos lá, no verso 23. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. E o lance ela ainda está preso, ela começa a dialogar com Jesus e fala assim, não, mas vocês judeus falam que o lugar serve de adorar, é lá em Jerusalém e pá, né, e os samaritanos eles adoram em outro lugar, então eles são diferenciados ali em questão cultural da coisa e tal. Mas ele chega no rolê e fala, mas agora essa é a hora, esse é o tempo
os verdadeiros adorarão de verdade, vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Ele começa a dialogar e falar sobre algo, sobre esse relacionamento. Então ele traz o relacionamento para perto e fala assim, existe uma acessibilidade. Esse é o momento aonde Deus está querendo se relacionar com o seu povo. E não só com os judeus, mas também com qualquer outra pessoa que vir até ele. Né? Então ele apresenta agora a vontade de Deus, a vontade da verdade de Deus para aquela mulher, porque aquela mulher não entendia muito bem a verdade, ela não entendia muito bem, ela adorava a Deus, mas não conhecia. Né? Então aqui faz um processo, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, que a salvação vem dos judeus. Ela começa a dizer, Jesus começa a dizer algo sobre isso, mas eu acredito que ela não tem entendimento em relação qual a vontade de Deus. Jesus vem, então eu falo assim, a vontade de Deus é esta, relacionamento entre os seus filhos, entre o povo, que todos venham conhecer Ele de maneira verdadeira. E eu acho que isso é muito legal, que agora ele quebra as barreiras religiosas e ele revela, então ele fala da vontade de Deus, né? Não é mais um lugar, né? Não existe um lugar certo para você adorar a Deus, e sim através do Espírito, né? Você é a própria adoração, você não vai até algum lugar para adorar Ele, né? E isso é louco também que quebra. Ela vai restaurar na mente dela uma questão de condição, porque imagina aquela mulher samaritana tem uma condição para adorar a Deus, é lá que é o lugar certo. E aí quando ele chega e quebra a barreira religiosa, alguns sofismas, né? Algumas ideias dos judeus, né? Uma limitação que os judeus tinham dado para todas as pessoas, então eles sentiam talvez inferiorizados, adoravam Deus da maneira deles, né? Mesmo sem conhecer, eu acho que Deus vai gostar disso que eu vou fazer. Você começa a compreender melhor de acordo com o contexto da época, né? Samaria tinha um outro templo, né? A partir da divisão do reino e tal, eles criaram um outro templo onde eles começaram a adorar a Deus. Mas Deus já tinha instituído Jerusalém como o local de adoração, né? E é louca essa distinção de o que Jesus diz ali, né? Ele chega e diz, cara, vocês adoram o que vocês não conhecem. A salvação vem de judeus. Os judeus de fato estão corretos, eles têm que adorar lá mesmo. Mas agora chegou a hora, e ela vai vir e já chegou a hora onde os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito de verdade. Ou seja, eu morrerei, estarei na cruz, a partir de agora não é sobre um local, é sobre uma pessoa, sobre ser um adorador. Não é sobre mais estar no templo, não é sobre ir ao templo, mas ser esse templo, esse local de adoração. E isso é muito massa, né? Isso abre pra gente, faz que a gente de fato se alegre de, cara, não importa onde eu estiver, seja no deserto, seja no rio, seja no meu quarto, seja no supermercado, em qualquer lugar é lugar de adoração, não pelo local, mas pelo adorador. O grande lance é como que Deus está nos perseguindo. Deus está nos procurando. Aqui do texto diz que Ele está nos procurando adoradores, nos procurando para nos tornar essa casa de adoração. Eu acho que é muito louco isso quando Jesus vem, então, trazer uma nova mentalidade sobre qual é a vontade de Deus e tudo que eles estavam vivendo sobre os templos dele, o DNA deles em Jacó, na verdade sobre toda aquela religião que eles estão atrelados, a forma que eles veem e aquela mulher, ela se esforça então para ser agradável diante de Deus. Na verdade tudo aquilo ali, todo aquele tipo de esforço, na verdade é uma figura, está prefigurando algo, mas eles estão muito longe de chegar na verdadeiro propósito de tudo isso, que era um relacionamento. De fato, Jesus ele traz isso de uma maneira muito acessível para ela, traz isso muito para perto, né? E o grande lance aqui é no verso 26, né? Capítulo 4, no verso 26, leia, tá bom? Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Existe somente uma condição no relacionamento, né? Jesus tirou todas as barreiras, todas as estruturas que impediam com que aquela mulher viesse a Deus, mas aí ele se posiciona e fala assim, eu sou o Messias, eu sou quem fala contigo, porque ela pergunta, ela lembra, e ela fala assim,
existe uma pessoa que vai vir e vai nos dizer toda a verdade, vai nos dizer todas as coisas, vai nos ensinar todas as coisas. Porque Jesus está falando de um relacionamento possível, algo sobre o propósito de Deus, a vontade de Deus. Daí ela entende tudo isso, está tentando mentalizar tudo isso, mas ela fala, não, existe uma condição para isso. E qual é a condição? Um dia me disseram que na verdade vai vir um Messias, e esse Messias vai nos dizer como ter esse relacionamento. Como de verdade ser esse adorador, ter esse relacionamento íntimo com o Pai, conhecer o Pai no Espírito, né? E tal. E aí Jesus nesse momento se posiciona e fala assim, eu sou o Messias, eu sou quem fala com você. E isso é louco, né? Eu sou a ponte que vai te trazer essa nova realidade. Então eu estou falando de uma nova realidade, a qual ela já era possível, mas existe uma condição, e a condição é o Messias. Então ela tem uma referência, cara, tem que ter o Messias, tem que ter o Cristo, aquele que vai nos revelar todas as coisas. E ela não percebe que aquele que está falando com ela é, de fato, o Messias e aquele que iria ser a ponte e a resposta que ela estava procurando a vida dela inteira, né, velho? Isso é muito lindo. Eu venho te falando acerca da sua necessidade para no final eu dar a solução de fato da sua necessidade, né? Isso é impactante, isso é surpreendente. Você começa a realmente sentir, a perceber o que é essa nova aliança, o que é ter paz com Deus, o que é poder se relacionar com Deus. Antes não era possível, hoje é possível. E por conta de toda uma mentalidade, né, de toda uma cultura, a gente acredita que nós estamos nos relacionando e que ser bom é suficiente para se relacionar. Quando na verdade as escrituras vão dizer que não tem a ver ter um templo é suficiente para relacionar. Exatamente. Ter tradições é suficiente para se relacionar. Ter pouso de Jacó é suficiente para se relacionar, mas não está acontecendo a vida dentro de nós, de uma maneira. A fonte não está jorrando de dentro de nós. Então, nós devemos entender aquilo que Jesus está falando sobre. Não é a fonte que você tem no sentido que você faz, que você vai, onde você vai, como você age. Não é sobre a sua tradição que diz que você tem uma fonte ali e ali está tudo bem porque você tem um pai chamado Jacó, um pai de fé, uma pessoa que sustentou algo, que um dia ouviu a Deus, mas é como você ouve a Deus hoje. Então, e nós consideramos nossos pais, né, velho? Nossa, um cara que eu vim, sei lá, pastor de tal igreja, que eu conheço, falou de tal, esse cara ouve a Deus, esse cara um dia ouviu a Deus. E aí nós viemos por debaixo dessa tradição dos caras, e nós temos um grande orgulho, né, de tudo isso, mas nós não ouvimos a Deus, mas os caras ouviram. E aí nós nos sujeitamos de forma, a gente se conforma com isso. A gente se sente glorioso, né? Uau! Mas a gente não ouve a Deus, na verdade a gente não entendeu nada. A gente parou nos caras, não entendeu a proposta de eles estarem ali, sendo uma coluna para nós, uma referência para nós, de também ouvir a Deus. Eu acho que esse é o lance da adoração que Jesus faz. Essa acessibilidade para todos. Agora é acessível a todo povo, língua, nação, né? E aí esses 5 pilares, né? Vocês lembram dos 5 pilares? A gente está falando aqui? Necessidade. Primeiro pilar, necessidade. Esperança. Necessidade é falar de necessidade física, mano. Então, se você quer emocional, enfim, seu físico. Necessidade física, emocional. Tudo do seu ser, aquilo que compete a você, aquilo que você material. precisa. Material, não sei. Segundo ponto, segundo pilar. Esperança. A gente fala de esperança, a gente fala de revelação. Revelação, aquele que traz a verdade, aquele que sabe falar, opa, tem solução. Não, tem solução, mas também questionar a sua verdade. Sim. Que verdade que é essa que você tem? Será que a faculdade que você está fazendo é isso mesmo? Sabe quando você questiona a verdade da pessoa? E ver se é estável aquilo que ela está vivendo? E ela, tipo, vai demonstrar, né, se essa verdade está firme mesmo nela, a pessoa vai balançar, não. Se balança, então pode roubar. Será que você está vendo a sua vida está trazendo felicidade, está dando de verdade é vida, né? O trabalho que você está fazendo, a forma como você está desenvolvendo seu ministério e tudo mais. Segundo pilar, esperança, né? Eu ia falar um pouco da revelação e da verdade. Terceiro pilar, fé. A fé é sinal do céu, mano. Você consegue desenvolver algo, um lance que você consegue dar para as pessoas um sinal do céu, algo sobrenatural para elas. Talvez curá-las, talvez
Palavra de conhecimento, profecia, dom, sabe? Você consegue dar um sinal do céu, não necessariamente somente uma coisa sobrenatural no sentido espiritual da coisa, mas talvez algo que ela consiga ver que é do céu, que é fora do comum. O amor de Deus. O amor de Deus, o impacto do amor de Deus para essa pessoa tem que existir nesse processo. Quarto, relacionamento, que eu acho que é relacionamento, a paz com Deus, né, velho? A gente falou aqui. Voltar a Deus. Como voltar a Deus, mano? Dentro de tudo isso que eu tô falando, dessas realidades, como voltar a Deus? Deus está procurando você. Né? Esse lance da acessibilidade, mano, você tirar todas aqueles. Porque a religião ela monta um cenário de barreiras, né, velho? 500 milhões de barreiras para você chegar a Deus. Né? Muitas barreiras, muitas dificuldades. Eu imagino assim uma montanha assim que você precisa escalar. Aí você vai escalando. De repente aparece um bode, um camelo. Muitos obstáculos e tal, não sei o quê. E eu não acredito nisso, eu acredito que quando Jesus vem, ele te coloca no ponto, lá em cima. No nome, tá escrito lá. Ele só precisa de Jesus, né? Eu acho que o ponto aí do quinto pilar é esse. Como você tem acessibilidade? Como você tem relacionamento? Jesus. A revelação de Jesus. Você tem a revelação de Jesus como Cristo? Porque às vezes você tem um Jesus histórico, uma lembrança de Jesus vai vir, velho. Virar a esperança de Jesus e tudo mais, mas você não tem a revelação de verdade, você não crê de verdade. Sabe? Ele falou assim, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Mas não era só uma lembrança, não era só um fato, alguém que disse, mas de uma presença ali real. Mano. Então a revelação real, o contato real, o verbo ali em carne, acontecendo naquele cenário. Não é só, Então hoje a gente tem esse entendimento também, né? Será que nós temos uma revelação de quem Cristo é, o verbo Messias, na nossa vida hoje? Né? Será que a gente chegou nesse ponto onde fala, mano, é real, Jesus é real, velho. Eu tô sentindo Jesus, cara. Tem essa pegada, daí te faz crer, você crê nessa realidade. Então esses 5 pontos, né, velho, que eu acho muito louco mapear, pra gente começar a construir e entender, na verdade, o resultado, o fruto, né, que eu quero falar aqui sobre o verso 26, né, dele. Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. O louco, quando ela tem uma revelação e impacto com Jesus, mano, talvez ela tá segurando algo na mão, né, velho? Acho que ela tá conversando com Jesus ainda com o negócio na mão. E o que é? O cântaro, que ela ia pegar água. Tá olhando pra ela, né? E aquele cântaro representa o quê? O pilar 1. Ela ainda está, de alguma forma, ainda associada ao pilar 1, que é a necessidade dela. Sim? Mas daí quando ela entende Jesus, tem uma revelação de quem Jesus é, o que acontece? Ela pega o cântaro dela e deixa de lado, vulnerabiliza o cântaro, deixa de lado. Por quê? Porque a revelação que ela teve foi tão forte, foi tão intensa, foi tão maior do que a necessidade dela, que ela agora não conseguiu mais olhar como o cântaro como uma coisa importante. Ela esqueceu que ela estava com sede, fisicamente falando. E é isso que acontece nisso com a gente, né? Aí esquece que a gente está com fome fisicamente pela tamanha revelação do Cristo em nós, olha que louco. E ela pega e deixa o cântaro, e não só o cântaro, mas algo dentro dela começa a movimentar uma ansiedade, uma loucura, doideira, e ela vai até a cidade, né, mano? Olha como algo move, né? Hoje a gente tem uma consciência de movimento, né? Eu tenho que fazer missões, eu tenho que ir lá pregar para as pessoas. Mas dentro desse contexto não foi isso que aconteceu. Foi algo que moveu ela de dentro para fora. O fato de o impacto que aquela situação gerou. Né? A revelação. E é legal, né? Porque nessa hora você vê o cumprimento daquilo que Jesus já estava dizendo. Né? De você fluirá rio de água viva. Fluirá, tipo fluido, não é algo que você simplesmente irá entregar, mas fluirá de você, algo incontrolável dentro de você que sai para fora. Você não pode se manter. E aí você vê, uau, é real. Você vê cumprimento nessa pequena passagem, nesse pequeno ato. Dizendo, é real o que Jesus diz. Por quê? Porque acabou de acontecer isso com a mulher. Ela começou a entrar Nossa, eu preciso falar alguma coisa. Sabe quando você tá tão animado com uma verdade que você entendeu? Você começa, mano, contar pra todo mundo, você não precisa nem de regra pra isso, né? Você não vai momentos. E hoje não, hoje tá tão seco, tão sem vida, tão sem gás, tão sem fogo, que a gente tem medo de tudo, né? Não, o que eles vão pensar de mim?
Não, queria ser aquele lá. Ah, mas nem falar isso porque ele vai achar estranho. Né? Não, né? Nem passou pela cabeça talvez da mulher, né? E aí chega no resultado, no fruto, que é o verso 39, velho. Que eu acho muito louco, vou ler aqui. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. É algo que eu acho que, tipo, que vai mudar totalmente o nosso entendimento em relação ao evangelismo nos dias de hoje, na nossa geração. Eu acho que o entendimento que o Espírito está nos gerando nesses dias. E aí, aqui eu entendo que Jesus não estava preocupado em evangelizar com a mulher com a mesma mentalidade que nós evangelizamos hoje, né? Pensamos em evangelismo, né? Ele estava preocupado, eu vou evangelizar aquela mulher, porque vai ser massa, ela vai ser salva, e aí ela vai pro céu, ela vai escapar do inferno, ela vai ter uma... Sabe? A mentalidade de evangelismo de Jesus não era essa, velho. Porque não era essa. Daí você vai ver o cenário acontecendo. Jesus chega em Sicar, se divide os discípulos, os 12 discípulos vão para a cidade comprar comida. O que a mulher vai fazer lá no posto? Buscar água. Qual a diferença entre comprar comida e buscar água? A diferença é que ela está indo, os discípulos estão indo e ela está vindo, né? Tipo, ou vice-versa. Um quer suprir a necessidade do mestre e a outra está querendo suprir a própria necessidade. E por que os discípulos querem vão comprar comida? Para suprir a necessidade do mestre, né? Para dar de comer para Jesus, né? A brisa. É a doideira. Como assim, né, velho? E aí a mesma coisa, né? Vai lá pegar água, e aí Jesus, né? Não, certeza, insight, não. Os discípulos lá falaram pra. Vamos ver se ela também, né? Vamos ver se ela tá afim. Vou jogar a minha necessidade para ela, ver se ela tem a minha necessidade, mas na verdade o que eu quero e desejo é suprir a necessidade dela. E aí isso. Olha o trocadilho. Os discípulos vão comprar comida para Jesus, Jesus chega para a mulher e fala: dá-me água. É como se os discípulos forem comprar comida achando que o lance aqui é a comida, mas o lance não é a comida física. E por mais que o texto vai dizer que ele tinha ali um cansaço físico, sede, isso também é real, não era sobre esse contexto, não está enfatizando isso, a necessidade, está enfatizando que nós não vivemos pela necessidade, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né, velho? É isso que é louco demais. E aí, ó, olha você ver o paradoxo. A mulher vai buscar água. Os discípulos vão buscar comida. Jesus também vai buscar uma comida. Olha que doido. A pergunta é, qual a diferença das comidas, né? Jesus vai buscar uma comida. E qual é a comida de Jesus? Ele fala, né? O meu alimento é... O alimento de Jesus como filho maduro é fazer a vontade do Pai. Isso sacia ele. Não era água natural. Não era a água física, ele não vivia pela água física. Eu acho que esse que é o lance, né? E aí os discípulos voltam da cidade, vê ele com a mulher, falando, né? Uma coisa chocante para os discípulos. E ele chega para os discípulos chegam para ele e falam: come. E aí já passou essa cena, porque Jesus já pediu de água física para a mulher samaritana. Já passou essa cena, é como se eles estão atrasados. Já me alimentei com a vontade do meu pai e vocês estão falando come para mim. Meio que está no retrocesso, né, velho? Come. Então os discípulos saíram para a cidade para comprar comida, totalmente fora daquilo que Jesus está fazendo como propósito, não entendendo, né? Daí ele fala: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Daí os caras perguntam para Jesus, uns para os outros, né? Será que eles comeram alguma comida? Alguém trouxe alguma comida para ele e tal? E aquela... E aí Jesus, agora ele fala: minha comida é essa, minha comida é diferente de vocês. Né? E isso é muito louco, mano. E aí nesse meio tempo já tá a mulher lá indo pra cidade, falando para todo mundo, ganhando a cidade toda, enquanto os discípulos, né? Só foram pra lá e não trouxeram ninguém, só trouxeram comida. Né? Quantas pessoas a mulher samaritana evangelizou e quantas pessoas os discípulos evangelizou? Olha que brisa. A mulher que acabou de ser confrontada trouxe uma cidade. Discípulos trouxe comida. Quem tá andando com Jesus? Os discípulos. Então olha lá a doideira, nós somos discípulos, mano. E às vezes nós somos esses discípulos aí meio que fora da órbita, fora do que Deus está fazendo. E aí nós fazemos coisas tudo ao contrário, mano. Nós olhamos para comida, mas na verdade
vontade, né? Isso é louco. Isso é louco. Porque aquela mulher, mano, e aí que eu chego nesse ponto. Jesus estava numa mentalidade de evangelística ou numa mentalidade de gerar um testemunho? Eu quero gerar um testemunho para que então esse testemunho, essa testemunha, ela vá até outros que são da mesma família, são do mesmo, do mesmo contexto. Mesma mentalidade, mesma que acabou de mentalidade. quebrar. E aí ela vai e anuncia verdades, coisas que ocorreram naquele contexto. E essas pessoas então são chamadas, elas são acendidas. E aí essas pessoas são apresentadas a Jesus, mano. Então aquela mulher, na verdade, faz um processo evangelístico muito louco. Porque ela testemunha, vai testemunhar sobre fatos e realidades e tal. Então automaticamente aquela mulher vai trazer um monte de outras pessoas a Jesus. Aí chega um dado momento, Jesus fala assim, olha como os campos estão verdes, prontos para os campos estão maduros, na verdade, prontos para a ceifa. Aí Jesus pega os discípulos e fala assim, ó, viu? Vocês podem colher, por exemplo. Vocês podem agora finalizar o trabalho, vocês podem agora vir e participar de tudo isso, da salvação desses caras, da salvação dessa galera que está vindo. Mas não foi você que trabalhou. Deus está pedindo para vocês, para os discípulos estão falando. Não foram vocês que trabalharam. Alguém trabalhou antes de vocês. Ele pode estar falando dos profetas, pode estar falando de pessoas antes, mas também está falando dele mesmo que está fazendo um trabalho que os discípulos não podem fazer. É muito sobre um treinamento dos discípulos e entender o propósito do Pai naquela realidade. Jesus está pegando uma necessidade, um propósito do Pai naquela situação, ao mesmo tempo educando e desenvolvendo o discipulado. Isso é muito forte. Então a pergunta é, Jesus ele estava evangelizando como na nossa mentalidade de evangelismo, ou ele estava desenvolvendo ou gerando um testemunho para evangelizar as nações, para evangelizar principalmente os discípulos? Isso é legal, isso é muito... Porque essa é uma realidade visionária, né? Jesus ali é profético e intenso, assim, cara, eu vou gerar essa testemunha e essa testemunha gerará inúmeras outras pessoas que virão até mim, terão a revelação de quem eu sou, se converterão a mim, se arrependerão e uau, fantástico, o reino está acontecendo, de verdade, né? É sobre equipar uma pessoa para o serviço. Ele equipou, ele deu, e ao dar, estou incendiado, preciso partilhar. E um lance que eu entendo nesse texto, assim, algo também na realidade que eu tenho vivido esses dias, é que Deus trouxe uma situação mais ou menos parecida comigo nesse tempo, e foi um tempo onde eu pude me chegar numa pessoa e eu orei por essa pessoa, e ela foi curada da sua enfermidade, e ela foi impactada, um sinal dos céus, né? Veio para ela, uma coisa muito real veio para ela. Ela foi curada de algo bem doido. E aí automaticamente eu comecei a falar com ela em relação à esperança, comecei a falar sobre o Cristo, comecei a falar sobre a necessidade dela, dessa pessoa, necessidade emocional, necessidade, vários processos assim. E as pessoas têm se acendido, gerado um entusiasmo muito grande. E falado a outras pessoas, sabe, da sua família, dos seus contextos, sobre tudo isso, isso é muito legal. E eu acredito que isso é bem pro nosso tempo hoje mesmo, assim. Eu acredito que a forma que Deus está evangelizando as nações não é da mesma forma que a gente tem vindo, né? Acredito que Deus quer nos restaurar essa ideia de eu quero que vocês geram testemunho. É muito válido a pessoa chegar e falar de Jesus primeiramente e tudo mais, mas eu acredito muito nesse movimento. Acho bem louco. Verso 41 vai dizer, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher, agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, aqueles caras, então, fala para aquela mulher assim, já não é mais pelo aquilo que você testemunhou, mas é porque nós também testificamos de uma realidade. Porque aquela mulher levou aqueles discípulos, levou aquelas pessoas, levou os samaritanos a Jesus. Então qual o poder de uma testemunha? O poder de uma testemunha é levar uma multidão a Jesus. E apresentar essa multidão a Jesus. O que vocês acham assim, finalizando já
esse tempo aí? Cara, é muito louco, né? Porque você começa, compreendendo esse cenário, você começa a ver muitas e muitas coisas, né? Não era sobre o método de evangelismo, mas era sobre reacender as promessas que eles já conheciam, já sabiam. Por quê? Porque eles eram uma raça misturada entre gentios e judeus e tal, então eles conheciam as promessas. Aí chega a mulher samaritana e fala: mano, eu encontrei o Messias. O cara, como assim você encontrou o Messias? Ele fez isso, isso, isso. Aí eles pensam: não, pode crer, o Messias veio fazer isso e tal mesmo. Aí vai lá com o Messias, chega lá com Jesus, e Jesus começa a falar das coisas e tal, concernentes, né, as coisas sobre o reino de Deus, e aí eles testificam no coração: cara, é realmente isso. É realmente isso, é isso que está escrito. É isso que nós conhecemos, cara. Isso é muito louco, assim. Que você possa entrar nessa realidade, que nós possamos entrar nessa realidade, né? Essa realidade de O Espírito está convidando a gente para entrar numa realidade nova. Exatamente. E mais inteligente, né? Extremamente inteligente. É tipo, agora eu conheço a sua linguagem. E por conhecer a sua linguagem, eu vou te trazer para você. Eu vou te trazer para Jesus. É um convidando a gente para um relacionamento mesmo com o outro. Não é mais sobre simplesmente ir lá e falar de Jesus, mas se relacionar para falar de Jesus. E isso é totalmente diferente, né? Haverá um impacto de amor. Mudar as bases, né? Exatamente. E quando também é doido porque eles esperavam, né, por um Messias já. Eles esperavam por alguém, que era o próprio Jesus ali. Só que aí, naquela conversa que a mulher teve com Jesus, ela demorou um pouco para perceber quem ele era e tal, até o momento que ela percebeu e foi contar, e as pessoas vieram, né? Porque acho que é isso que quando uma verdade vem até nós, na verdade uma verdade sobre aquilo que já esperamos, né? De alguma forma, já está dentro de nós. Já está dentro de nós a palavra de fé, a Isso. palavra, nem Romanos vai dizer, a palavra de fé já está em você, está na ponta da sua língua. Mas como crerão se não há quem pregue? Sim. E aí quando alguém prega, né, tipo, quando parece que reacende, né, ativa algo em nós que aí explode mesmo, aí vai gerar... É falar as coisas sobre... Eu acho que é esse chamado mesmo para restaurar. Eu acho que o Espírito Santo tá trabalhando na vida das pessoas. Bom, é isso, galera. Não sei se vocês sabem, mas a gente está nesse segundo tempo do ano de 2018, segundo semestre agora desenvolvendo um curso que chama Voluntariado no Almidim, com a temática Encontre a Sua Arte. E é esse tipo de meditação, esse tipo de desenvolvimento que a gente procura estabelecer aqui, como é uma das bases do nosso curso, como nós compreendermos o que Jesus está fazendo, como voltar a olhar para aquilo que Jesus fez com profundidade, e começar a restaurar alguns fundamentos, entender algumas ideias e começar a agir de uma maneira diferente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa meditação aí, beleza? E que isso possa acrescentar na sua vida. Tamo junto. Queria convidar vocês aí, tá? De alguma forma, quiserem saber mais sobre o curso, manda o seu e-mail para nós, tá bom? Entre em contato com a gente aí, a gente vai deixar na bio do vídeo, ok? Beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu.